O Laboratório Exata, ele foi crescendo, crescendo, se fortalecendo, ao ponto que, de repente, virou Grupo Exata Brasil. E eu estou aqui com o diretor Carlos Bright. Carlos, boa tarde, prazer imenso recebê-lo aqui. Boa tarde, Fabélia. É um prazer muito grande estar aqui novamente contigo, no seu excelente programa que cada vez cresce mais nesse Brasil todo. Carlos, quem é o Grupo Exata Brasil? Grupo Exata Brasil, a história é interessante, eu vou aqui comentar rapidamente um histórico do que, né, desses quase 25 anos, começou lá atrás com o Laboratório Exata, né, 24 anos atrás aqui em Jataí. Então, nosso objetivo era realmente poder atender os agricultores e o crescimento da nossa região com análises. Antigamente, a gente tinha que mandar as análises para o sul do país ou para o estado de São Paulo. Tínhamos muito poucos laboratórios no Centro-Oeste. Então, nós começamos a desenvolver o Laboratório Exata, posteriormente... Nós éramos quem? Nós, boa. Eu e mais dois irmãos, o Marne, que é agrônomo, e o Nilson, que é agrônomo, e juntamente com a família, né? O Mauro também, que é advogado, meu pai nos deu um apoio muito grande no início. E foi um início bastante difícil, acho que com a maioria das empresas. Eu acho bacana essa história que eu vi nascer. Não que a gente seja velho, né, Carlos? Claro, com certeza. Jovens, né? Sempre jovens. A vida começa aos 40. Então, Fabélia, começou todo esse trabalho. Esse trabalho foi um trabalho assim, bastante sério. O pessoal sempre comenta comigo, Carlos, como é que você consegue ser sócio dos seus irmãos? Né? Empresa familiar, a gente sabe que existe uma dificuldade. Só que o nosso tratamento sempre foi muito profissional dentro da empresa. Então, quando nós tínhamos que tomar cerveja, era lá na casa do meu pai. Mas dentro do laboratório, cada um com a sua característica, cada um com a sua habilidade e principalmente o respeito mútuo como profissional. Era aquela briga de irmãos dentro de casa, brigando com mãe, ele me bateu. Isso não ia para dentro do escritório. Isso não ia para dentro do escritório, exatamente. Então, assim, foi uma coisa assim, sempre muito profissional. Nós sempre pensamos sempre no profissionalismo e que isso realmente ia fazer com que a gente pudesse utilizar o melhor de cada um. E o que de fato ocorreu? Como a nossa concepção de formação como família é a mesma, enfim, a nossa família sempre teve um perfil de tratar todo mundo muito igual, a gente teve facilidade de desenvolver o trabalho sempre com o mesmo pensamento. E o nosso pensamento desde o início foi sempre em reinvestir na própria empresa para que a gente pudesse melhorar a empresa, com isso ter mais clientes, desenvolver e com isso reinvestir e desenvolver cada vez mais a empresa em termos de tecnologia. E hoje nós somos o grupo com maior tecnologia do Brasil e talvez da América Latina, porque são poucos laboratórios que usam a tecnologia que nós usamos hoje, né, nesse grupo todo. E hoje vocês não estão mais restritos a apenas análises de solo. Não, hoje nós ampliamos, né, para outras áreas de fármacos, de alimentos. A parte que envolve contaminantes, o Laboratório Exata é líder. Mas voltando à questão do Grupo Exata Brasil, você comentou, eu me lembrei de uma coisa interessante. Em 2009, houve a possibilidade da gente abrir uma nova unidade, fora de Jataí, que foi no Mato Grosso do Sul. Então, nós pensamos também, olha, o Mato Grosso do Sul se desenvolve cada vez mais em termos de agropecuária, né? A pecuária sempre foi muito forte lá, mas a produção de grãos estava iniciando. Então, nós montamos o laboratório e percebemos uma coisa interessante para o sul mato-grossense. Ele é bairrista. Ele gosta de fazer análise com laboratórios do estado dele. Então, é diferente o perfil, por exemplo, da Bahia, né? Em Luiz Eduardo, por exemplo, nós temos lá uma grande quantidade de pessoas que vieram de fora. Já no Mato Grosso do Sul, apesar de ter muitas pessoas de fora... São tradicionais dali. São tradicionais dali. Então, eles são bem... É uma característica bem interessante da região. Então, o laboratório veio se desenvolvendo. Em 2013, nós abrimos a unidade da Bahia, né, que foi uma unidade para atender toda aquela região do Mato Piba. E como a gente vinha trabalhando? A gente vinha trabalhando com estratégias diferentes de cada unidade. Então, a unidade de Jataí tinha uma estratégia, Chapadão do Sul outra e Bahia outra. E há uns 2 anos, mais ou menos, nós contratamos uma consultoria para nos ajudar em termos de gestão, a melhorar a gestão das empresas. E a primeira coisa que eles falaram olha, recomendo fazer a fusão e trabalhar todo mundo muito bem padronizado. Aí surgiu o Exata Brasil. Então, o Exata Brasil, ele sai de 3 laboratórios fragmentados,
com gestão fragmentada para um grupo totalmente unido, com centro de serviços compartilhados que controla tudo. Então, compras, RH, jurídico, marketing, tudo no mesmo lugar, com o mesmo sistema, né, de gestão do laboratório, o sistema financeiro também todo integrado e principalmente as tecnologias iguais. Então, foi feito um investimento muito grande nos outros laboratórios para que a tecnologia fosse exatamente igual a de Jataí. Então, hoje nós temos um grupo que produz mais de 300 mil amostras por ano de solo, só de solo, que produz mais de 15 mil amostras de folha, além de várias análises de fármacos. Hoje nós estamos atendendo aí praticamente o polo farmacêutico aqui de Anápolis todo, com essa parte de elementos potencialmente tóxicos, que é uma norma que está sendo exigida no Brasil, que chama norma USP. Essa norma é oriunda da farmacopeia americana. Então, o laboratório começou a trabalhar outras linhas, as análises biológicas, as análises de nematóides, e assim vai. Então, nós se tornamos o grupo hoje com maior capacidade analítica do Brasil. Hoje, em tese, nós podemos trabalhar 1 milhão de amostras de solo. Então, nós podemos crescer aí 3 vezes em termos de volume. E o laboratório já está se organizando para aumentar o seu volume de produção. Então, as unidades se integraram. Hoje eu posso mandar uma análise para o Chapadão do Sul, mandar uma análise para a Bahia, mandar uma análise para Jataí, que os resultados são todos compatíveis, com mesma tecnologia, com mesma velocidade de trabalho. Então, o grupo se organizou de forma a padronizar. Eu acho que esse seria o foco, a ideia principal, e com isso facilita o trabalho. Deixa eu entender aqui um pouquinho. Eu poderia ter, de repente, uma tecnologia de ponta em Jataí, que foi ali, inclusive, vamos colocar que sempre, inclusive os funcionários normalmente reclamam, mas lá é melhor, eles são melhor tratados. E aí, de repente, lá em Chapadão do Sul, eu não tinha um equipamento tão bom como o de Jataí. Era isso que poderia ocorrer? O foco era diferente, né? Por exemplo, o Chapadão trabalhava só com análise de solo. Então, a gente poderia trabalhar com uma tecnologia diferente daqui. Uhum. Com a fusão, nós acabamos com tudo isso. Então, o Chapadão... Não há diferença. Não há diferença. Por exemplo, o Chapadão hoje, se a gente quiser fazer análise de fármacos no Chapadão, hoje nós temos capacidade para fazer. Por quê? Porque houve essa junção de tecnologias. Eu acho que talvez, Fabélio, o principal disso tudo. Porque equipamentos, eles não trabalham sozinhos. Nós precisamos de procedimentos. E depois das pessoas para utilizar esses procedimentos. E o Laboratório Exata tem um escopo acreditado numa ISO chamada 17025, muito grande. Então, o que nós fizemos? Pegamos esses métodos acreditados e implementamos nesses laboratórios. O que significa? São métodos que já foram testados e já foram aprovados. Agora, o que nós precisamos é chamar o Inmetro para avaliar essas unidades e certificar essas unidades. O que será feito em 2022, entre 2022 e 2023. Então, tem essa ISO que deve ser confirmada pelo Inmetro. Exato. E o que ela representa? Fabélia, basicamente, ela representa, o grupo de normas ISO, ele basicamente padroniza as ações da empresa. Essa norma, ela padroniza as ações de laboratórios de análise, seja ele de solo, qualquer tipo de laboratório. Então, você, além dos requisitos gerenciais, que são aqueles requisitos, por exemplo, de como é que você trata uma reclamação, como é que você abre uma não conformidade, você tem os requisitos técnicos, que são os métodos de análise, os equipamentos de análise. Então, o Inmetro avalia tudo. O equipamento tem que estar calibrado, você tem que ter rastreabilidade de medição nos seus reagentes, os reagentes têm que serem escolhidos conforme todo um critério. Então, a partir do momento que você tem isso, você tem uma certificação internacional de análise. Um exemplo, eu tenho clientes, né, que trabalham hoje com exportação de farelo de soja, que os laudos emitidos, os relatórios de ensaio emitidos, têm que ter o selo da ISO 17025. E no Brasil, só o Inmetro é responsável por conseguir certificar as empresas, acreditar as empresas nessa norma. Então, eu diria que um laboratório acreditado é um laboratório que foi confirmado por uma instituição legal que o laboratório exerce todos aqueles critérios da norma. Ou seja, você com um cliente, você é acreditado, esse cliente seu vai ter um passe livre para uma comercialização externa. Exatamente. Então, o cara vai mandar, por exemplo, esse farelo para a China,
O chinês, são signatários à norma ISO. Então, eles vão olhar... Esse aí não, esse aí tem isso. Esse laboratório pode atender. É como né? o CIF que nós temos aqui. É cifado o produto. E cifado o produto, exatamente. Isso é uma garantia muito grande para o cliente, porque o cliente acaba tendo por trás toda uma estrutura de fiscalização e normatização, que é a ABNT e o Inmetro. Então, as empresas hoje que trabalham, a BRF, essas grandes empresas, elas exigem a acreditação na norma 17.025. O laboratório é obrigado a ter. Na área ambiental, também, geralmente, essas unidades dos estados, eles exigem, né, o CONAMA exige, enfim, você é obrigado a ter a acreditação na norma. Hoje, o nosso laboratório, o Exata, em Jataí, que é o único que tem essa acreditação ainda, ele tem o maior escopo dentre os laboratórios agronômicos do Brasil. O que significa? A norma não acredita você para tudo que você faz. Ela acredita você para aquilo que você quer que eles avaliem. Isto quer dizer, eu posso ter 10 análises, mas só 5 estão acreditadas no Inmetro. No caso do laboratório Exata, a parte de solos, folhas, fertilizantes e rações são acreditadas para aqueles métodos que a gente utiliza aqui. Então, é um grande escopo analítico. Para a parte de fármacos, nós somos acreditados também. Nós somos credenciados na REBLAS, né, que é a Rede Brasileira de Laboratórios da Anvisa, para fazer análise de fármacos. Enfim, hoje o laboratório tem todas as certificações e acreditações necessárias para atuar, tanto na área agronômica, quanto na área de fármacos e alimentos aqui no Brasil. Aí, às vezes, a gente fica olhando, a empresa cresceu. Será que eu, pequeno, posso ir lá? Eu consigo ter atendimento? Como é que é essa relação de atendimento com um pequeno produtor ali, um médio produtor? Porque de repente a gente vai ficando até assim, meio com medo. As empresas, quando crescem, elas têm essa característica, né? A gente sempre ouve falar, a empresa pequena atende bem, porque ali está o dono atendendo e tal, os familiares e tal. Aí vai crescendo, então começa a complicar um pouco essa relação. Mas a gente tem procurado minimizar isso ao máximo. É lógico que a empresa cresce, então não está mais o Carlos ali na porta para atender o cliente, mas o Carlos está sempre disponível para atender o cliente. Então, hoje nós temos uma estrutura de atendimento muito boa via balcão. E você não vai conseguir fazer todas essas análises sozinho. Sozinho, exatamente. Então, com isso, o laboratório... Só que se você ganhou, só que se você conseguiu ser acreditado, é porque a equipe que você colocou é extremamente competente. Exatamente. Então, só para complementar o atendimento hoje é feito por vários locais. A gente tem via WhatsApp, nós temos o atendimento tradicional via telefone, via balcão, via internet. Então, assim, a coisa funciona bem. Com relação à equipe, é interessante você falou, Fabélia, quando nós começamos, era Marne, Nilson, eu, uma recepcionista e um rapaz que nos ajudava a lavar vidraria. Então, nós fazíamos todo o trabalho dentro do laboratório. Hoje, na Exata, nós somos 52 pessoas, fora os sócios. Então, somos 55 pessoas lá dentro. E interessante é que com esse tanto de pessoas, nós conseguimos produzir um grande volume de análise, devido à questão da otimização e automação de processo. Então, o nosso funcionário ele não perde tempo fazendo trabalho braçal. Ele trabalha com tecnologia, a grande maioria deles. Nosso tempo está esgotado. Nós vamos ter que continuar essa conversa noutra oportunidade. Pois é, tá boa, né? Tá boa, viu? E olha, a equipe deles, considerando, vamos colocar ali a equipe Grupo Exata Brasil, passa de 100, né? Passa de 100 pessoas. Graças a Deus, hoje nós temos um grupo bom e muito motivado.